fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, igreja. Amém. É muito bom estar aqui mais uma vez reunido com o povo de Deus. Eu ainda não vi nenhum culto presencial ainda. Eu vim enquanto estava só nas transmissões, sem a presença de ninguém. Mas é muito bom estar aqui junto com as pedras vivas do Senhor, né, as pedras vivas reunidas que fazem a igreja, né? Meus irmãos, eu estou com a missão hoje, como o pastor Barba falou, né, de trazer a palavra. Eu gostaria que vocês abrissem no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 1 ao 11. Vou abrir aqui também a Bíblia. Vai que o tablet falha aqui. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a leitura? Diz assim o texto, a partir do verso 1, Mateus capítulo 17, a partir do verso 1. O título da mensagem, para quem gosta, é Vivendo o Sobrenatural com Jesus. Amém? Vamos lá na leitura. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descer do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Amém? Até aqui, meus irmãos. Vou orar mais uma vez. Pai amado, sou pequeno, Senhor, sou um homem falho, meu pai nascido em pecado, meu pai é pecador, Senhor, não sou melhor que nenhum dos meus irmãos, meu pai, por estar aqui. Eu venho te rogar, Espírito Santo de Deus, me auxilie aqui, seja comigo, seja que eu fale de maneira reta para meus irmãos, que seja compreensível a todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, seja com minha boca, seja com o meu falar, seja, meu Pai, conduzindo cada neurônio meu aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, assim eu te louvo, meu Pai, já por tudo, meu Pai, que o Senhor fará aqui no nosso meio, Senhor. Obrigado. Meus irmãos, muitas pessoas, elas seguiam a Jesus Cristo. Jesus ia de cidade em cidade, né, de vila em vila, e era comum, nesses lugares, multidões ficarem em torno de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, muitas vezes, quando se deparava com as multidões, ele se padecia com elas. Ele olhava assim: ó, essa multidão é uma multidão sem pastor, eles são como ovelhas sem pastor. E muitas vezes Jesus, mesmo cansado, ele ia até as pessoas que estavam necessitando de uma cura, de uma libertação. Jesus, ele não contava conversa para atender as necessidades.
Ele estava diante dessa multidão. Mas além dessa multidão, que era um grupo que ficava um pouco mais distante de Jesus, tinha uma galera que era mais próxima a ele, que eram os 12 discípulos, e que eram bem próximos a Jesus Cristo. Tinham 70 também, mas não eram tão próximos a Jesus. Mas além desses 12, que andavam perto de Jesus Cristo, haviam 3 que Jesus ele preferia andar, que ele tinha prazer de estar com ele, não que ele não estivesse com os outros, mas isso aqui ao mesmo tempo mostra que Jesus, ele era humano. Nós sabemos aqui, que o pastor Valber fala isso muito, meu pai sempre falou também muito disso, que Jesus Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus, mas essa amizade que ele tinha com Tiago, João e Pedro, demonstrava, que não, a humanidade de Cristo. Tiago e João eram primos de Jesus. Provavelmente, os historiadores dizem que eles foram criados juntos. Então, eles tiveram uma história e eles passaram a seguir Jesus Cristo, que é algo até assim, realmente, eles acreditavam que Jesus era o Messias, que era aquele que era esperado. Porque, olha só, um cara que eles conviveram, eles tiveram uma infância com eles, do nada se alega dizendo que é filho de Deus, de repente, e eles passam a seguir. Tenta imaginar se vocês me conhecendo nesses 7 anos aqui da nossa igreja aqui, de repente eu chegasse aqui e falasse, eu sou filho de Deus. E aí, vocês iam acreditar? Né? Foi o que aconteceu, e Tiago e João acreditaram que Jesus era o Messias. Pedrão era próximo de Jesus Cristo, porque era um cara que era bem ousado, né? Tudo que Jesus se propunha a fazer, ele topava tudo, né? Andou sobre o mar, né? João, eu fico imaginando Pedro, né? Pedro era aquele cara que, quando vamos pegar esse episódio que eu falei agora, do que ele andou sobre o mar, eu fico imaginando Pedro, que ele provavelmente era casado, que no texto diz que Jesus Cristo, ele curou a sogra dele. Eu fico imaginando Pedro, depois desse episódio, de ter andado sobre as águas, chegando em casa, e aí família, eu andei hoje sobre as águas, né? Capaz, que coisa extraordinária, né? Enquanto os outros não andaram, eu andei. Pedrão era um cara que era muito ousado. A gente vê várias falas dele assim, sempre se colocando à frente. No dia de Pentecostes ele foi à frente, né? Era o cara que chegando com Jesus. E Pedro foi o cara que teve a revelação de Deus, de quem Cristo era, de que Cristo era que Jesus era o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. E eu quero falar um pouco aqui, meus irmãos, sobre essa questão de intimidade com Deus. Quem puder, abram em Salmo 25, 14. Nem precisa, não. Eu vou ler aqui. Quem quiser abrir, abra. Porque eu vou ler esse texto aqui, porque a gente vê Jesus Cristo, ele bem próximo de Pedro, Tiago e João, mas porque Cristo morreu, ressuscitou e hoje está junto ao Pai, e todo aquele que nele crê, né, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. Então, todos nós podemos ser íntimos de Jesus Cristo. Eu costumo falar que Deus, ele não tem filhos favoritos, que Jesus não tem pessoas favoritas, ele tem íntimos, aqueles que buscam mais a Ele, aqueles que procuram mais a Ele, mas todos são amados por Deus, mas existem aqueles que são íntimos de Deus porque o buscam. E Salmo 25 fala assim, 14, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aqui o Senhor está falando, olha, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, né? Aqueles que têm, não medo, aqueles que têm respeito ao Senhor, aqueles que levam ao Senhor a sério. E Deus fala que as pessoas que levam a Deus a sério, essas pessoas têm comunhão, essas pessoas fazem parte da aliança com Deus. E o Salmo está no Antigo Testamento. E a aliança que hoje nós vivemos é da dispensação da graça, do período da graça. E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, tem Ele como seu único e suficiente Salvador, tem uma aliança com Deus. E Deus, ele está disposto a revelar os seus segredos para
esses. Aí vocês podem me perguntar assim, e em que momento a gente passa a temer a Deus? No momento em que você conhece a pessoa de Deus, você passa a temer, porque a gente não teme aquilo que a gente não conhece. Para a gente temer algo, a gente precisa conhecer. E a gente não conhece a Deus, ao Filho dele, simplesmente com um encontro só, não. A gente, quando entrega a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, a gente não conhece plenamente Deus aqui, não. Agora, a partir do momento que a gente faz essa entrega cega a Deus, confiando que Ele é Deus, pouco a pouco Deus vai sendo revelado para nós, através da Escritura, com oração, comunhão com Deus. E como conhecemos a pessoa de Deus? Quando Deus nos revela a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Deus nos revela a pessoa de Jesus Cristo, nós conhecemos a pessoa de Deus. E ter revelação de Deus, meus irmãos, não quer dizer que você conhece a Ele, não. Muitos de nós que estamos aqui, talvez, tiveram a revelação de quem Jesus Cristo é, de que Ele é o Messias, que tudo está fundamentado nele, mas talvez você não conheça, por não ter vida com Ele. Terrível isso, né? E somente as pessoas que tiveram revelação com Jesus, aquelas que conheceram, que nasceram de novo, que passam a conhecer Jesus Cristo. Como eu falei, através da leitura da palavra, tendo uma vida com Ele, uma vida em obediência ao Senhor. E essa regeneração, eu estou falando coisas assim básicas, então fez assim, passou pela escola de batismo, vem para a escola dominical, sabe que esse novo nascimento é o que a gente chama, os teólogos falam de regeneração, né? Que a partir do momento, quando ouvimos a palavra de Deus, nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, dos nossos pecados, da justiça, do juízo de Deus, e nós, a partir daí, nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos a Deus como nosso único e suficiente Salvador. Quando a gente reconhece Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nascemos de novo. É algo muito simples a gente nascer, basta a gente ter uma vida arrependida. Essa era a pregação de Jesus Cristo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, né? A gente não entra para o reino de Deus simplesmente só pelo levantar braço. É o arrependimento que nos leva a conhecermos a Deus, que nos leva a fazer parte do reino de Deus, que nos leva a sermos filhos de Deus. E Jesus Cristo, meus irmãos, Ele ressuscitou e o véu foi rasgado, e nesse momento foi aberto um novo e vivo caminho. Mas infelizmente, muitos de nós, mesmo com esse caminho aberto, mesmo tendo a revelação, muitos de nós não temos andado por esse caminho que nos foi aberto, né? Onde eu dobrar o meu joelho, eu tenho acesso ao Pai. Eu costumo falar para os jovens que normalmente a gente despreza aquilo que a gente tem fácil, porque esse período que nós vivemos, de ter o véu rasgado, a galera aqui do Antigo Testamento não teve esse privilégio aqui, não. Era uma vez no ano que o sacerdote entrava, não era acessível a todo mundo, o Espírito Santo se manifestava a alguns poucos, né, que Deus levantava para liderar o povo, e hoje nós temos o livre acesso a Deus, e muitos de nós desprezamos isso, muitos de nós não entramos no secreto, muitos de nós não conversamos com Deus, e por isso muitos de nós deixamos de ter intimidade com Deus. Muitos de nós não temos intimidade com Deus porque nós não nos achegamos ao Senhor, porque nós não cultivamos uma relação com o Senhor, e precisamos buscar, porque Deus quer ter intimidade com todos nós. Aí, vocês estão me perguntando, mas por que você está falando tudo isso aí? O que tem a ver com a mensagem? Gente, essa passagem aqui, a gente precisa entender que ela foi, se passou esse episódio aqui da transfiguração de Jesus Cristo, ele se passou lá em Cesareia, né, um local que havia um templo pagão do deus Pan, e esse episódio aconteceu logo após Pedro ter a revelação
de quem Cristo é. De Cristo não, de quem Jesus é. Né? Que Cristo era o Filho do Deus vivo. A gente vê isso em Mateus 16, 15 ao 17, que diz assim o texto: ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Então, logo após Pedrão ter essa revelação de quem Jesus era, eles foram para esse monte de transfiguração. Mas interessante que antes de ir para esse monte da transfiguração, onde Cristo foi transfigurado, aconteceu algo que eu gostaria de trazer isso para você. Não tem muito a ver com a palavra, mas está ainda no capítulo. Que esse Pedro, que teve a revelação de quem Cristo era, esse Pedro, ele foi usado pelo diabo. Como é que pode? Uma pessoa que teve a revelação de Jesus, que viu quem Jesus era de verdade, de fato, e de repente esse cara foi usado pelo diabo. A gente vê isso em Mateus 16, 21, 23, que diz assim, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar, Mateus 16, 21, 23, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as do homem. Então, meus irmãos, quem disse que aquelas pessoas que têm revelação de Deus não podem ser usadas pelo diabo? Eu que estou falando com vocês, eu posso ser usado pelo diabo. Se eu não tiver discernimento espiritual obtido a partir da palavra, se eu não tiver vigilante, eu posso ser instrumento de Satanás na sua vida. Eu posso ser, você pode ser. Mesmo eu tendo a revelação, sabendo quem Cristo é, eu posso ser instrumento de Satanás. Muitas vezes você pode repreender seu irmão, dar uma profecia, quem tem esse dom, mas se não tiver fundamentado na palavra, talvez você esteja sendo instrumento do diabo. Como a gente vê muitos casos, né, de gente casando, às vezes com base em profecia. Né? Chegou o irmão, ei, é essa daqui, né? Comigo aconteceu, Deus usou um irmão, olha, é ela aqui, mas eu não fui na onda não, pesei, orando a Deus, né, vendo meu pai, vendo meus irmãos, né, orando, e Deus mostrou, realmente é ela, mas eu não fui, isso aqui é verdade absoluta, a verdade era fundamentada em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nós possamos estar vigilantes, tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver, amém? A palavra de Deus é a vontade de Deus revelada através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o centro da Bíblia, ele é o centro das Escrituras Sagradas. De Gênesis a Apocalipse, fala-se de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a gente vai ver que de Gênesis a Malaquias vai se falar, olha, Jesus Cristo, ele virá. No Novo Testamento vai falar, olha, Jesus Cristo, ele veio, mas ele também voltará. Colossenses 1, 15, 19 vai falar assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, tudo está centrado em Jesus Cristo. Tudo está centrado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus aponta para Jesus Cristo, do início ao fim da palavra. E vamos tentar tirar agora algumas lições desse texto que nós lemos do Evangelho de Mateus, de tudo isso que faz base para o que nós iremos
falar sobre esse texto que nós lemos inicialmente. Diz assim no verso 1 de Mateus 17, capítulo 17, verso 1. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Então a gente vê Jesus aqui, ele levando Pedro, Tiago e João para um alto monte. Ele chamando esses homens de Deus aqui, esses discípulos, para um momento a sós com ele lá no monte, num lugar reservado. A minha versão fala que Jesus chamou ele para um lugar particular. E uma das coisas que eu fico vendo, quantas e quantas pessoas não estão sendo chamadas pelo Espírito Santo de Deus para irem para um lugar particular, para entrarem num lugar secreto. Quantos aqui Deus não tem acordado durante as madrugadas, chamado para orar, e a gente tem dado vazão à nossa preguiça muitas vezes? Quantos aqui, mesmo assistindo um filme, vendo uma série, seja lá o que estiver fazendo, ou trabalhando de maneira excessiva, né, mesmo a gente nesse período de isolamento, eu sei que tem muita gente que está trabalhando em casa, né, de maneira remota, quantos aqui, o Espírito Santo não tem dito: ei, para um pouco, vamos ali para o monte? Eu não estou falando aqui para... o pastor está falando para a gente subir no monte, vou procurar um monte aqui em João Pessoa e vou subir, né? Não existe esse negócio. O monte não era mágico, que Jesus que chamou esses discípulos. Era simplesmente um lugar que era reservado aqui. Era um lugar que a multidão não estava, né? Nós podemos ir para os montes, mas não pensando que o monte seja um lugar sobrenatural, né? É um lugar isolado que é bom para buscar Deus ali. Amém? Mas quantos Deus não tem chamado para ter intimidade com Ele? Quantos Ele não tem convidado? E muitos têm ignorado essa voz, muitos têm desprezado esse convite para intimidade. Filho, vem cá, lê a minha palavra, meu filho. Come do rolo. Meu filho, ora aqui. E muitos de nós temos desprezado isso. E o que a gente perde em negligenciar esse convite, esse chamado de Deus para intimidade? Quando a gente deixa de ter esse momento de intimidade com Deus, quando Ele nos chama para um particular, a gente deixa de ter um conhecimento mais profundo de Deus. No verso 2, diz assim: Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Por que eu falei que quando a gente negligencia o convite de Deus para a intimidade, a gente deixa de conhecer Ele de maneira mais profunda? Pedro, ele só estava nesse meio aqui porque ele teve a revelação de quem Jesus Cristo era. A palavra transfigurar-se, no original, no grego, gente, é metamorfose, né, que é metamorfo no grego, que indica uma mudança profunda. Diz que Jesus, ele mudou profundamente. Jesus, quando eles viram ele transfigurado ali, viram ele de uma maneira totalmente diferente, como eles nunca viram. O rosto dele era como o sol, as vestimentas deles brilhavam demais, ao ponto de talvez eles nem suportarem ver aquela luz, como foi com Moisés, quando subiu no Monte Sinai lá e desceu com o rosto reluzindo, ao ponto de Moisés ter que colocar um turbante para que as pessoas conseguissem olhar para ele. Diz aqui que Jesus, ele mudou completamente. Então, quando a gente despreza, a gente rejeita esses convites de Deus que Ele nos faz, que Ele nos chama para a intimidade, a gente deixa de ter um relacionamento com Ele. A gente está dizendo para Deus, muitas vezes: Deus, não quero ter relacionamento com o Senhor, não. Quando Deus nos chama e a gente não faz isso, de acordar à madrugada, a gente está dizendo que não quer um relacionamento com Ele. Eu, algumas vezes, já acordei de madrugada mesmo, voltei a dormir mesmo. É um erro isso, né? Porque às vezes, tem vezes eu já acordei assim, não, era só vontade de fazer xixi mesmo. Não era Deus me chamando, não. E voltava isso. Às vezes é desculpa, às vezes isso. Né? Certamente era Deus me chamando para orar, né? Então, quando a gente deixa de corresponder com Deus, a gente deixa de conhecer Ele de maneira profunda. E o interessante é que nesse texto aqui, gente, o convite que Jesus fez para os discípulos, Pedro, Tiago e João, para subir no monte ali, para um particular ali, com Ele, com Jesus, foi um convite simples. Ei, vamos lá no monte, né?
Os discípulos talvez já estivessem acostumados, que era hábito de Jesus subir nos montes para orar. Né? Para eles, olha, vamos lá de novo. Né? Mas, nesse momento, nesse dia que eles subiram nesse monte com Jesus, alguns acreditam aqui que seja um monte Tabor, né? O monte Hermon, tinha 2.000 metros e 800 e tananã, né? Eu vi, não gravei totalmente o número, sei que tinha 2.000 alguma coisa, né? Era um monte alto, né? Tinha um deus pagão próximo que era cultuado, mas olha só, era um convite simples, assim como filho, vamos orar essa madrugada? Vamos me buscar? Né? Talvez na primeira vez que você foi não aconteceu nada, talvez na segunda, na terceira, na quarta, na 10ª talvez possa ser esse dia especial, como aconteceu com esses discípulos, que eles viram o sobrenatural de Deus. Ele, caramba, Jesus, realmente o Senhor é o Filho de Deus vivo, o Espírito Santo tem me revelado, mas agora eu estou vendo com os meus olhos quem o Senhor é verdadeiramente. O Senhor não é qualquer um. Então, gente, não despreze os convites simples que Jesus faz para vocês. Não despreze quando Jesus fala, vai ler a palavra, algo simples, né, algo ordinário, mas muitos de nós desprezamos esse algo simples. Muitos de nós queremos viver o sobrenatural de Deus, eu me incluo nisso, mas nós desprezamos as coisas simples. A gente erra no básico, mas eu quero a glória, eu quero o poder. Né? Mas a gente não está fazendo nem o simples, a gente não está fazendo nem um arroz com feijão. Saibam, gente, que eu estou falando essas coisas aqui, eu sou o primeiro a levar a pancada. Né? A palavra corta aí, corta aqui também. Né? O pastor Waber sabe isso, quem já subiu aqui sabe como é. Né? E eu vejo, gente, que muitos de nós chegamos aqui na igreja pedindo bênção, pedindo dons espirituais, sinais e maravilhas, né, milagres, enfim. Mas eu quero que todos saibam aqui que o maior milagre que nós já experimentamos na nossa vida foi a revelação, através do Espírito Santo, de quem Jesus Cristo é. O maior milagre, e maior do que isso ainda, foi Cristo ter perdoado os nossos pecados. Então, meus irmãos, nós somos milagres ambulantes do Senhor. O maior milagre Deus realizou, basta a gente testemunhar de quem Deus é e o que Ele fez na nossa vida. E que Ele nos perdoou e que está disposto a perdoar qualquer um que se voltar para Ele. Agora eu quero também que vocês entendam que eu não estou aqui dizendo que nós não devamos buscar os dons. Nossa igreja é pentecostal, amém? Né? A gente busca os dons de Deus. A gente quer ver os coxos entrando aqui, né, pedindo uma oração, e a gente impor as mãos, e eles serem curados. Eu almejo isso, os jovens sabem disso que estão comigo aqui, sabem o quanto a gente clama aqui, a gente faz vigílias 24 horas, clamando a Deus por isso. Mas eu quero que vocês entendam que vida com Deus é muito mais do que isso, se a gente ficar só se limitando a pedir dons para Deus, manifestação de poder, né, ter os dons espirituais e manifestar, né, onde a gente for. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Mas a gente tem que tomar cuidado também de não transformarmos essa casa aqui, essa igreja, casa de oração, esse local, não transformarmos isso aqui numa casa de bênção, né? Que a gente só chega aqui, em vez de sermos ovelhas, né? Assim, a gente se reúne aqui várias sanguessugas. Senhor, me dá. A gente passa a semana todinha sem servir a Deus, sem dar testemunho, mas chega aqui e ainda quer. Eu quero. A gente tem que tomar muito cuidado para não nos tornarmos apenas sanguessuga. Precisamos entender que nós estamos aqui com a missão para servirmos a Deus, testemunhando sobre o Filho dele, do que Ele fez em nossa vida, propagando as boas novas, né? E servindo uns aos outros, servindo o nosso próximo, seja até mesmo um ímpio, amém? Estamos para servir o nosso próximo, seja quem for, né? Servir até o nosso inimigo, que nosso Cristo, Ele nos ensina. E no verso 3 vai dizer assim: e eis que lhes apareceram Moisés
e Elias falando com Jesus. O fato de Moisés e Elias terem aparecido ali naquele monte, onde Jesus foi transfigurado ali, foi simplesmente para Jesus Cristo mostrar que ele estava ali para cumprir as leis e para cumprir aquilo que os profetas haviam dito, porque Moisés foi a pessoa que Deus entregou os 10 mandamentos, era ele que escreveu o Pentateuco ali, né? Gênesis até Deuteronômio ali, ele recebeu as leis, e no Antigo Testamento era tudo regido, a aliança era toda regida através da lei, no cumprimento da lei, né? E Elias era um dos grandes profetas do Antigo Testamento, né? A gente vê nos evangelhos se falando de Elias, né? Achavam até que Jesus era Elias, né? A gente leu no texto lá, né, que as pessoas achavam que Jesus era Elias, mas Jesus falou para os discípulos, olha, Elias já veio, o que eles estavam esperando já veio, que era o João Batista. Então, isso representava isso, essa presença de Moisés e Elias, que Jesus Cristo estava ali para cumprir tanto a lei quanto as profecias. E no verso 4, ainda do capítulo 17, vai dizer assim: então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, e outra para Moisés, e outra para Elias. Assim como Pedrão aqui, né? Sempre Pedrão, né? Pedrão é sempre o bocudo, né? Chega falando, chega chegando mesmo, o cara. Assim como Pedro, muitos de nós temos uma experiência sobrenatural com Deus, e a gente proclama, né? Que nem ele: Senhor, é bom estarmos aqui, né? Senhor, por mim eu não sair daqui mais nunca. É muito comum a gente falar isso quando a gente vai participar de uma conferência, né, dos homens, quando a gente vai, sei lá, os jovens do Renova Jovem, né, do Acamp X, se a gente participar de qualquer conferência cristã, meu amigo, a gente volta saltando da alegria. Eu vi a glória de Deus manifesta ali. Eita, que pregação, que filézão ali, saiu ali daquela pregação daquele homem de Deus ali, né? Que presença maravilhosa naqueles louvores, naquele local, e a gente fica que nem Pedro, extasiado, né? É bom estarmos aqui, e não tem nenhum problema a gente ficar eufórico, animado, emocionado com isso, até porque nós somos seres emocionais, somos humanos, temos emoções, nós nos entristecemos, nós rimos, né, nos alegramos, mas a pergunta é: será que nossas emoções, elas são confiáveis? Será que nossas emoções, elas são confiáveis? Não são não, meus irmãos. No dia que Adão e Eva pecaram, e cada um comeu aquele fruto ali, nossas emoções foram corrompidas. Eu vou aqui, minha boca está seca. Dizem que talvez eu nunca bebo água, hoje eu vou beber. Então, mesmo nossas emoções não são confiáveis. A partir do momento que Adão e Eva pecou, elas deixaram de ser confiáveis. Se você me disser que é confiável, então você está automaticamente você está dizendo então que você não precisa de um pastor. E eu não estou falando de pastor Valber, nem a minha pessoa, não. Eu estou falando do bom pastor, o bom pastor que tira a vida por suas ovelhas. Se você diz que suas emoções não são confiáveis, você não precisa dele guiando sua vida. Nós precisamos de Jesus Cristo porque nossas inclinações são para o mal. Se eu for guiado pelas minhas emoções, eu só vou fazer besteira. Só vou fazer caca, né? Titica de galinha, vou fazer só besteira. Por isso precisamos de Jesus Cristo nos guiando. O bom pastor nos guiando, dizendo: ei filho, não é por aí não. Olha, tu vai quebrar a cara lá na frente lá. Para, alto lá. Nós precisamos dele. Mas para a gente ouvir a voz dele, precisamos estar perto dele, gostando das coisas que ele gosta, aprendendo da palavra dele, orando, conversando com ele, desfrutando de comunhão com ele. E
é sensacional, né? Termos experiência com Deus. Eu creio que todos aqui tiveram uma experiência com o sobrenatural de Deus, seja uma palavra profética que você recebeu, uma palavra de conhecimento, né? Algo que você viu, uma visão que você teve. Todos aqui tiveram algo, seja até uma guerra espiritual com os demônios dentro de casa mesmo, né? Que hora ou outra surgem para perturbar o sono da gente às vezes, né? Todos aqui tiveram alguma experiência com o sobrenatural, e falam principalmente com o sobrenatural de Deus, né? Esquecem aí o demônio aí. Mas será que é da vontade de Deus que seus filhos fundamentem a fé apenas em experiências sensitivas, em experiências espirituais? Será que nossa fé tem que estar fundamentada somente nessas experiências que nós temos? Será que são experiências sobrenaturais que sustentam a nossa fé? Eu acho que não. O povo no Antigo Testamento lá viu milagres que ninguém aqui viu. Quem aqui já viu o mar sendo aberto aqui? Eu nunca vi na minha vida. Quem aqui já viu o pão cair do céu? Eu nunca vi. Nunca vi na minha vida isso. Quem aqui viu uma mão de alguém mirrada, né, encolhida, voltar ao normal? Eu ainda não presenciei não, isso aqui não, mas eu creio que ainda vou ver isso eu vou ver. Né? Mas o que eu estou querendo falar, gente, que não são os milagres, não são essas ações sobrenaturais, esses extraordinários que a gente experimenta, que sustentam a nossa fé, porque elas não sustentaram o povo de Israel lá, não. Aqueles que vivenciaram tudo isso, que experimentaram tudo isso, não entraram na terra prometida. Entrou a geração posterior. Ficaram 40 anos perambulando no deserto, num lugar que os estudiosos dizem que poderiam, se pegasse o caminho mais curto, seria de 11 dias a 40 dias de caminhada. Mas a pergunta que eu quero também fazer para vocês pensarem também e se Deus resolver ficar em silêncio durante toda a sua vida, será que você continuaria obediente a Ele? Se Deus resolvesse ficar em silêncio, nunca mais, a partir de hoje, nunca mais se manifestar o sobrenatural na sua vida, o extraordinário, e aí? Vocês continuariam vivendo uma fé em obediência simplesmente pela palavra dele, revelada aqui? Pelo que ele deixou aqui, vocês viveriam uma vida fundamentada aqui? Fica o questionamento, cada um responda assim, consigo mesmo aí, né? Você estaria disposto a ter uma fé cega, confiante apenas na palavra de Deus? Porque, gente, é isso aqui que nos sustenta, amém? É isso aqui que quem tem dom de profecia aqui vai ter que fundamentar a sua profecia. Aquilo que Deus revelar para você, para passar para alguém, você tem que pesar na palavra. Quando você vai repreender um irmão, é ela que você tem que fundamentar. Você vai exortar, até encorajar um irmão, animar ele, tem que ser conforme a palavra. Talvez aquela pessoa, nem naquele momento, nem está precisando de encorajamento. Deus quer que ela fique lá. E a gente tem que discernir isso. E a gente discerne isso espiritualmente. A partir da revelação da palavra de Deus. E os arraiais do povo de Deus, as igrejas, elas são cheias de crente, que eu costumo falar para os jovens, crente escoteiro. Como é que é o crente escoteiro? O crente escoteiro é aquele que precisa estar participando de um evento para ter a fé sustentada, né? Se o cara não participar de um evento, né, de algo, esse cara não fica em pé não, né? Eu preciso de um evento. Eita, qual a próxima conferência eu vou. Eu já testemunhei até para o jovem uma época. Eu me lembro que uma época da minha vida, eu era um desses. Meu amigo, tem irmã tal ali. Eu ia demais, irmã Aurília, ia na Rua do Rio, lá ali em Cruz das Armas ali, né? Tinha irmã Vera, que hora eu chegava lá no escritório do meu pai lá para entregar uma palavra, né? Às vezes o irmão Mendes chamava lá, já pregou aqui até no velório do meu pai, né? Eu muitas vezes fiquei nisso, mas chegou uma hora que eu meio que caí em si, Deus me incomodou, Deus falou, ei, que é isso? Esse acerto que esses caras têm aí, essas pessoas têm, tu tem também, está disponível para você. Tu que não está,
buscando. Aí foi aí que eu parei. E nessa época eu estava agindo como uma pessoa imatura, né? Um imaturo na fé. Errado isso. Porque o espiritual, o homem maduro na fé, a mulher madura na fé, ela tem a sua fé fundamentada simplesmente aqui nessa palavra. Ela é parâmetro para tudo. Ela é parâmetro para você julgar todas as coisas. Ela é parâmetro para você julgar a minha pregação aqui agora. Você chegar em casa, deixa eu ver o que esse pastor está falando, está certo mesmo. Vocês têm que examinar o que eu estou falando aqui. Porque chegar qualquer um aqui, pega uma heresia e pronto. Que sejamos como o povo bereano, que pesa tudo aqui. Amém? Eu falo isso direto para o jovem, né? O jovem sabe aqui, olha, chega em casa, vê isso que eu falei, se eu não falei besteira ali não, né? Se eu não falei coisa da carne ali não, vê lá, né? Então, é importante a gente usar a palavra para fundamentar a nossa vida. Aí vamos para o verso 5, que aí é o desfecho de tudo, de todos esses questionamentos que eu fiz para vocês, de se nossa fé deve estar sustentada apenas no sobrenatural. É muito bom o sobrenatural. Eu almejo, anseio, mas nossa fé não pode estar fundamentada somente nisso, que muita gente tropeça nisso aí. Quantos e quantos? Eu já tive amigos já que eu conheci em eventos, que foi até que eu me converti na Renascer da Fonte. Eu tenho amigos que só ia para a igreja quando sentia o desejo. Quando eu não estou sentindo hoje de ir para a igreja não, hoje não. Não estou sentindo o fluir aqui não. Né? Tá tudo travado aqui. Né? E o cara não ia para a igreja não. Só ia quando estava sentindo alguma coisa. Mas vamos para o verso 5 aqui, agora, do capítulo 17, que diz assim, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que diziam, tenta só imaginar, estava lá Jesus, com Moisés e Elias, né, Pedro, Tiago e João, e de repente desce uma nuvem e envolve eles ali. Aí no meio dessa nuvem, uma voz que diz assim, este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Aí no verso 6 ele fala assim, ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, levante-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então, gente, nesses versos que a gente acabou de ler aqui, a gente percebe que Deus, de repente, derrama um balde, né, de água fria sobre os discípulos. Estava ele extasiado lá. Olha, Jesus, nos permita aí, né, Pedrão, nos permita aí construir uma tenda, Jesus. Vamos construir uma para você, e uma para Elias, outra para Moisés, e a gente fica aqui. É muito bom estarmos aqui. Aí Deus vem com a voz, uma voz que chega, assustou eles. Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Acabou com a euforia dos discípulos ali, naquele sobrenatural. Eles estavam extasiados com aquele sobrenatural ali, e Deus vem com um banho de água fria, e fala, eu quero que vocês peguem isso. Jesus falou para escutar Jesus. Este é meu filho em quem me agrada, escutem o que ele diz. Deus não falou, ei, baseiem sua vida aí na profetada que você recebeu, na profecia que você recebeu, né? Não, escutem o que ele diz. Aí eu pergunto a você, como é que você vai escutar hoje Jesus Cristo? Ele está lá no céu hoje com o Pai, assentado do lado direito do Pai lá hoje. Como é que a gente escuta hoje Jesus? Como nós escutamos Jesus hoje? Através da palavra de Deus, que revela Jesus Cristo. E quem conhece a Jesus Cristo, conhece o Pai. Vocês lembram daquela passagem onde Filipe chega para Jesus, ei Jesus, muito bom, conhecemos o Senhor, né? O Senhor fez milagres, o Senhor fez maravilhas, mas e aí Jesus, mostra o Pai? Queremos ver o Pai. Queremos ver o Pai. Aí Jesus, ei, quem vê a mim, está vendo o Pai. Se você me conhece, você conhece o Pai. Eu e meu Pai somos xará, eu sou a representação total dele aqui, eu sou a imagem e semelhança dele aqui. Né? Eu sou um com meu Pai.
Então, se nós conhecemos a Jesus Cristo através da palavra, nós conhecemos a Deus, nós ouvimos Jesus Cristo através da palavra. Foi a partir de um convite de Jesus que os discípulos viram o sobrenatural nesse monte da transfiguração. Um convite simples, Jesus falou, vamos para o monte. E lá, eles viram o sobrenatural, um convite ordinário, né? Aí a palavra de Deus fala, ei meu filho, me busque, né, até me encontrar. Pede. Ore, seja perseverante na oração. Coisas simples Deus pede da gente, e muitos de nós não conseguimos cumprir. Por isso que muitos de nós não experimentamos o extraordinário, muitas vezes, de Deus. Mas, mais uma vez eu falo, mas isso não quer dizer que nós devemos sustentar nossa fé nisso. Nós devemos andar com base no que Jesus Cristo fala. Por que Deus falou assim, olha, escutem o que Jesus Cristo está falando? Porque o que sai da boca de Jesus Cristo nos conduz à vida eterna. Essa foi a revelação que Pedro teve também. Mais uma vez, Pedro tendo a revelação de Deus, né? Deus, Jesus, Ele tem as palavras que nos conduzem à vida eterna. Por isso que Deus falou, olha, escutem o que Ele diz. Escutem o que Ele fala, olhem para Ele. Se baseiem nele. E precisamos nos fundamentar na palavra. Infelizmente, nós vivemos numa era pós-moderna, né, onde predomina a filosofia hedonista, né, o prazer acima de tudo, né, prazer acima de tudo. E isso muitas vezes faz com que nós sejamos pessoas sensitivas, né? A gente precisa sentir alguma coisa. Eu preciso sentir um arrepio para poder cultuar a Deus. Eu preciso sentir um arrepio para ler a palavra. Não preciso estudar não, a palavra não. Vou esperar só a revelação divina vir, aí eu... Não é assim não. A palavra é algo extraordinário, gente. Não sei se vocês lembram, o pastor Valber até pregou já uma vez sobre aquela passagem do rico e o Lázaro. Que o rico, os dois morreram, né? Aí mostra a cena lá no texto lá, que o rico chega para Abraão, pai Abraão. Abraão, me deixa ter ir com minha família. Aí o que Abraão deu de resposta? Abraão falou assim, ei, eles têm os salmos e os profetas. Sabe que em outras palavras ele estava falando? Eles têm a palavra de Deus para eles lá. Se eles quiserem conhecer, saber do inferno, saber sobre tudo, quem Deus é, eles têm a palavra, eles têm os salmos, eles têm os profetas. A mesma coisa Deus fala hoje para a gente. Quer conhecer a Deus? Ei, está aqui, na palavra. Deus só fica em silêncio na sua vida se você quiser. Que basta você abrir ela e Ele vai falar com você. Basta abrir. Ah, não entendeu? Espírito Santo, chega aqui, Espírito Santo, me ajuda. O Espírito Santo ou vai mandar você pegar um livro, ou vai revelar mesmo você de maneira sobrenatural, ou ele vai pedir para você ir atrás de alguém para buscar ajuda. Os mestres da igreja, que Deus levanta os mestres aqui da igreja. Não sou eu só sou pastor Valber, não, eu sei que tem mestres aqui dentro. Deus, Ele se manifesta no corpo. Até aqui, quem tem os dons de profecia, muitas vezes Deus vai dar uma revelação parcial para você. Não é revelação completa não. Você vai ter que chegar para um irmão, que talvez tenha um dom de mestre. Meu irmão, eu tive uma revelação assim, Deus me deu uma palavra assim, e aí? Eu não entendi muito bem isso aqui não. E aí é o quê? Eu contei num dos cultos para o jovem um caso do meu pai. Meu pai tinha recebido uma palavra de Deus. Ele sabia que a palavra era de Deus. Ele sabia, ele teve convicção que era algo que ia acontecer na igreja, só que ele não conseguiu discernir aquilo. E Deus fez com que meu pai procurasse um irmão da outra igreja lá, até conhecido o irmão não acaba aqui falar não, né? O irmão, e eu sei que esse irmão destrinçou a palavra todinha que Deus tinha dado para o meu pai, e no final meu pai pegou e entendeu, agora entendi. O príncipe está saindo no meio da noite. Aí eles entenderam que era o pastor que estava saindo, que ia estar saindo na surdina, já estava esquematizando a saída, e aconteceu isso. Meu pai tem uma palavra parcial, uma revelação parcial, que só foi completa com o irmão.
Muitas vezes acontece isso aqui. É extraordinário a gente estar reunido aqui. Por isso que a gente nunca pode deixar de se reunir. Nós só somos igreja quando estamos reunidos de verdade mesmo. Né? O pastor Valber até falou aqui que Deus não fez com que a gente nos tornássemos crente de YouTube nesse período. Né? É importante demais estarmos aqui reunidos. E precisamos buscar revelação de Deus. E a gente precisa também assim tomar muito cuidado com a síndrome de Tomé. Síndrome de Tomé, sabe qual era a síndrome de Tomé? É ver para crer, né? Eu tenho que ver para acreditar. Está lá em João, capítulo 20, 26, diz assim: passando 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus e Deus meu. Jesus disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Gente, quem precisa sentir, ver para crer é mundano, é incrédulo e é o imaturo. Tomé agiu com incredulidade aqui. Muita gente precisa sentir para continuar caminhando com Deus. Muita gente esmurece na caminhada porque, não estou sentindo Deus. Que coisa, hein? Isso é uma fé que você demonstra, sabe o quê? Que a sua fé é meramente baseada na areia, está fundamentada na areia. Porque vindo o dia mal, é certo que você vai tropeçar. É certo que você vai fraquejar. E nós não andamos aqui por vista. Amém? A gente anda por fé, naquilo que a gente nem viu ainda. Né? É uma loucura mesmo, né? Rapaz, o céu está prometido e a gente vivendo a vida, né? Depositando toda a confiança nisso, toda a esperança nisso, é coisa louca mesmo. O mundo não consegue entender isso não, gente. Só o Espírito Santo de Deus para mostrar isso, que vale a pena seguir Jesus Cristo, que lá na frente a gente vai ter uma recompensa. Talvez a gente viva até sofrendo aqui, a nossa vida inteira sofrendo aqui, mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena. Tudo que nós recusamos, todos os não que nós dissemos para o mundo, todos os manjares do mundo, todos os pratos de lentilha que nós dissemos não, valerá a pena. E a nossa vida tem que estar fundamentada em Jesus Cristo. Quem não escuta a Jesus e não põe em prática aquilo lá, você está revelando muita coisa de onde você está firmando a sua fé. Talvez muitos vêm para a igreja buscando somente bênçãos do Senhor. Não vem buscar o abençoador. E pode acontecer dessa bênção que você tanto esperar, nunca ser entregue para você. E aí, como é que vai ficar? Vai continuar servindo a Deus? Você vai continuar servindo a Deus se Deus não der aquela resposta que você tanto almejou, te der aquilo que você tanto almejou? Porque se Deus talvez não der, muitas vezes Ele não dá porque Ele sabe que aquilo vai causar um mal para a gente e Ele não nos dá, simplesmente. Eu vi uma vez John Piper falando que ele sempre pediu para Deus dom de língua, queria orar em língua, e Deus falou para ele: eu não vou dar para você. Eu não vou dar. E aí? O cara tem que aceitar o não de Deus. Talvez eu, pastor Ítalo, talvez eu nunca vou manifestar nada sobrenatural na minha vida, mas as verdades que têm saído da minha boca, talvez vai plantar uma semente de uma pessoa que vai contagiar esse mundo, que vai trazer um avivamento para essa cidade aqui. Uma sementinha
como João fez. A missão dele de João Batista era simplesmente preparar o caminho só. Preparar os corações para a volta de Jesus Cristo. Talvez a minha missão seja simplesmente preparar os corações para a volta de Jesus Cristo. Preparar os corações. Quem está disposto a ter essa palavra, Deus, de viver só na palavra de Deus? Quem está? Porque eu confesso, os jovens sabem aqui de mim, pastor Waber sabe disso, o quanto as coisas doidas que eu peço para Deus, mas até agora, Deus, errei, agora não, ou talvez nunca. Eu tenho que confiar no meu Deus, que Ele sabe o que é o melhor para mim. Talvez eu fique vaidoso se Ele me der o que eu peço para Ele, e eu venha me perder no meio do caminho. Talvez eu venha trazer glória para mim, não para Deus. A gente precisa estar sensível ao Espírito Santo de Deus, aceitar as coisas. Eu não estou falando para entrar num conformismo, não. Né? Eu continuo batendo na porta. Né? A gente não pode deixar de bater na porta de Deus. E quando a gente não escuta a Jesus, gente, você está se autodestruindo. Você está se auto-sabotando. Se você não ouve Jesus, quando vier os dias maus, como talvez muitos aqui estejam vivendo, a gente vai sucumbir. Uma vez eu recebi uma palavra, não tem nem para que eu estar falando isso aqui não, mas eu vou falar. Eu recebi uma palavra uma vez que Deus ia me provar em finanças. Você acredita nisso? Deus usou uma pessoa aqui dentro aqui, e se é que Deus quiser. Eu tenho que aceitar isso de Deus. Eu tenho que aceitar a disciplina, talvez, de Deus nisso, né? Eu tenho que aceitar isso. E olha só, gente, e talvez muitos de vocês aqui podem me falar assim, como principalmente a gente ouve muito isso lá no mundo. É muito comum a gente ouvir isso no mundo. Eu amo a Jesus, eu tenho Ele no meu coração. Eu até acredito, se você vier falar para mim aqui, qualquer um chegar para mim aqui e dizer, eu amo a Jesus Cristo. Mas a pergunta que eu faço é para você, mas será que você ama somente e somente só Jesus Cristo? Você tem Ele como único Senhor e Salvador de sua vida? Ou você adora Jesus e ao mesmo tempo adora Mamon? Adora Jesus e ao mesmo tempo também adora o sexo, os seus prazeres? Ou você adora Jesus e adora as coisas desse mundo, você tem amizade com o mundo? Não tem como. Não tem como você agradar a dois senhores. Tem muita idolatria no meio do povo de Deus. Cultuam a Deus, mas, como o pessoal fala, né? Mas está sentando outra vela para o capeta. Né? Aí, 1 Coríntios 6, 9-10, vai falar assim, olha, não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do céu. Se você compactua com essas coisas, você está na prática disso ainda, mesmo durante muito tempo de caminhada com Deus, tu é um idólatra. Você está em pecado, você não ama só a Jesus, não. Você ama Jesus e ama as coisas do mundo também. Você ama você mesmo. E então, nossa vida, gente, tem que estar fundamentada toda em Jesus. É bem verdade, né, que muitos de nós ansiamos por coisas que transcendem, que vão além do natural, né, que a gente pensa, tem algo além ainda, né? Tem algo além disso aqui, né? Isso é muito comum a gente ter isso, porque lá em Eclesiastes capítulo 3, 11, vai falar que Deus, Ele colocou no coração do homem a eternidade. Por isso que é natural a gente querer transcender e fazer algo além. Quando eu vejo o mundo aí mergulhado nos prazeres sexuais, no adultério, nessas coisas, né, na ganância, simplesmente eles estão apontando de alguma forma que tem uma espiritualidade neles ali. Que tem uma espiritualidade, que eles estão buscando alguém, só que eles estão buscando as coisas nos lugares errados. Eles estão querendo transcender de alguma forma. Aí exageram na bebida, exageram nas drogas, porque estão querendo sentir alguma coisa. Quando, na verdade, eles têm sede pelo eterno, por Deus. Né? A gente sabe que Dostoiévski tem uma frase que todo mundo fala isso, né? Quando vai evangelizar, né? Que o homem tem um coração
ou tem um buraco, né, do tamanho de Deus, né? O romancista russo falou. E muitos de nós, principalmente o brasileiro, né, costuma botar fé em muitas coisas, né? Eu me lembrando, eu preparando a mensagem, aí Deus me trouxe uma música de Gilberto Gil. Né? Não sei se você ouviram aquela música dele lá. Andar com fé eu vou, eu até anotei aqui. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral. Num pedaço de pão. A fé está na maré, na lâmina de um punhal. Na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé está na manhã, a fé está no amanhecer. A fé também está para morrer. O homem bota fé em tudo, só não põe fé na coisa importante, no principal, naquele que deveria se colocar fé. Né? Põe na cobra, põe na mulher, põe em tudo. Nossa fé tem que estar fundamentada em Jesus Cristo, nas verdades reveladas por Deus na palavra. Né? A gente precisa conhecer a Jesus Cristo na palavra. Amém? E eu queria só deixar isso, gente, que nós não venhamos a fundamentar a nossa fé simplesmente em coisas sobrenaturais. Tudo vai acontecer no tempo de Deus, amém? Jesus Cristo, tenta imaginar você, Jesus Cristo, o pessoal de Nazaré. Porque Jesus Cristo ele fala que o profeta ele não tem honra na sua cidade, né, na sua terra. Ele não teve honra lá, foi o lugar que Jesus menos fez milagre, foi em Nazaré. Agora, tenta se colocar no lugar das pessoas que viram Jesus, né, trabalhando lá com seu pai, né, fazendo as coisas comuns, e de repente esse cara, eu sou filho de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque, olha só, foram 30 anos, eu estou falando isso aqui porque foram 30 anos até Jesus manifestar o sobrenatural. Foram 30 anos de espera até o Pai dizer, é agora. Vai lá, se batiza, o Espírito Santo vai vir sobre você, você vai ser revestido. Aí começou, né? Fez lá em Caná, né? Transformou água em vinho. E aí, os jovens aí estão dispostos a esperar 30 anos aí para ter uma manifestação de Deus sobrenatural na sua vida? Os mais velhos têm que chegar a Deus, menos, né, Senhor? 10 anos, 5 anos aí, Senhor, né? Mas a gente precisa esperar. A gente precisa esperar em Deus, amém? Até lá, a gente vai bater na porta, mas até lá, nessa batida, a nossa fé tem que estar fundamentada na palavra, amém? Não em coisas, sobrenatural é bom demais, eu almejo, quero, né? Quero manifestar isso lá fora, né? Mas nossa vida tem que estar fundamentada na palavra, em Jesus, amém? Eu queria chamar João aqui, eu pedi para ele cantar uma canção que tem um pouco a ver com o que nós falamos aqui, amém? Quando ele cantar, a gente ora.